Olá pessoal, tudo bem? Eu estou começando esse canal no YouTube. Eu acredito que Deus quer que eu comece um canal no YouTube e Ele trouxe algumas palavras ao meu coração que eu gostaria de compartilhar em alguns vídeos nesse canal. Então o propósito desse canal é exatamente esse, é falar sobre a palavra de Deus e trazer tudo aquilo que Deus quer que eu traga para este canal. E como diz aí no tema do vídeo, hoje eu vou falar sobre o que é preciso para viver os planos de Deus. O primeiro ponto, que Deus trouxe ao meu coração sobre o que é necessário para viver os planos dele é a obediência. Lá em Gênesis 12, do 1 ao 2, assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: Sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Então, o que nós podemos perceber aqui é que Deus ele pede algo para Abrão. Ele diz: Abrão, você precisa fazer isso. Se você fizer isso, eu farei de você uma grande nação, e tu serás uma bênção, etc, etc. Então, o que eu consigo entender aqui é que para Deus agir nas nossas vidas, para Deus cumprir com as suas promessas, nós precisamos demonstrar uma atitude de obediência. Nós precisamos não só demonstrar, mas ter obediência. Ser obediente a tudo aquilo que Deus nos pede. Então, o que Deus estava pedindo para ele? Ele estava pedindo para Abraão sair da sua zona de conforto, sair de um lugar que era conhecido por ele e ir para um lugar desconhecido pela fé, e se ele fizesse isso, ele viveria os planos que Deus tinha para a vida dele. Então, o que Deus pede de nós é obediência. Lá em Gênesis 22, do 16 ao 18, também fala sobre obediência, e diz assim: E disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação, e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei, e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Ou seja, o que Deus estava falando aqui é que Abrão, ele obedeceu a Deus. E por causa da sua obediência, Deus cumpriria tudo aquilo que Deus tinha designado para a vida dele. Todas as promessas de Deus seriam cumpridas por causa da obediência de Abrão. E ao longo de Gênesis, nós podemos perceber que foi uma obediência que não só se limitou, não só abençoou a Abrão, mas abençoou a todos aqueles depois de Abrão. Porque por causa da obediência dele, Deus continuou cumprindo a sua promessa nas gerações seguintes. Então Deus é um Deus de promessas, isso é verdade. Mas Deus cumpre as suas promessas para aqueles que obedecem a tudo aquilo que Ele está mandando. O segundo ponto que Deus trouxe ao meu coração foi adoração e gratidão. Para nós vivermos os planos de Deus, nós precisamos cultivar um coração grato e adorar ao Senhor em espírito e em verdade, mas com a intenção correta no coração. Nós não podemos adorar a Deus ou agradecer a Ele por tudo que Ele faz por nós, ou por tudo que Ele é, com a intenção errada no coração. Nós precisamos fazer isso com a intenção correta, com a intenção de honrá-lo, com a intenção de cultivar um verdadeiro relacionamento com o nosso Pai Celestial. Então, quando você for na presença de Deus para o adorá-lo, ou para agradecer a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele faz por você, não faça isso com a intenção de obter algo em troca, mas de realmente honrar o seu Pai. E entendendo que Ele não faz aquilo que você espera que Ele faça, mas Ele faz aquilo que Ele sabe que você precisa.
E lembre-se daquele versículo: todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se você verdadeiramente ama a Deus, as coisas vão cooperar para o seu bem. Então, sempre que você for na presença de Deus, mesmo que as circunstâncias estejam ruins, mesmo que nada esteja dando certo, lembre-se de que o Senhor permite aquilo que é necessário, talvez até mesmo para o seu crescimento. Então, se você está passando por dificuldades, se você está passando por momentos difíceis, saiba que tudo isso está acontecendo porque existe um propósito. Existe um propósito de Deus. E você pode perguntar a Deus: Senhor, por que isso está acontecendo? Qual lição eu posso tirar de tudo isso que tem acontecido comigo? E o Espírito Santo vai te mostrar. E você vai amadurecer através desses tempos difíceis. Mas nunca se esqueça de agradecer e de adorar ao Senhor, mesmo nos momentos difíceis, mesmo quando nada está indo bem. Lembre-se de que o Senhor é Deus. Lembre-se de que Ele é digno de toda honra e de toda glória. E lembre-se de tudo que Ele já fez por você até aqui. Só o fato de você estar viva e respirando, ou vivo e respirando, só pelo fato de você ter o que comer, ter refeições na mesa, isso já é motivo suficiente para você agradecer e adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Então, o segundo ponto que Deus trouxe ao meu coração foi exatamente esse: adoração e gratidão. Lá em Gênesis 12, do 7 ao 8, diz assim: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha, a banda do oriente de Betel. E armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente. E edificou ali um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Edificar um altar ao Senhor, trazendo para os dias de hoje, é exatamente você adorar e agradecer ao Senhor por tudo que Ele é e por tudo que Ele tem feito na sua vida. Então, existem vários momentos da Bíblia que nós vemos os patriarcas tirando um momento, edificando um altar ao Senhor e invocando o nome do Senhor. Quando nós queremos invocar o nome do Senhor, nós precisamos fazer exatamente isso: agradecer e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, nós precisamos tirar momentos do nosso dia para adorar e agradecer a Deus por tudo que Ele é. E a reflexão que eu deixo aqui é: você tem feito isso? Você tem tirado momentos do seu dia para adorar e agradecer a Deus? Muitos de nós nem percebemos, mas às vezes nós acabamos fazendo Deus de gênio da lâmpada, como se Ele tivesse que nos obedecer e não o contrário. Como se Deus tivesse que atender aos nossos pedidos egoístas. E Deus, Ele não é um gênio da lâmpada. Deus, Ele é Deus. Ele é o seu Pai. E o seu Pai não faz aquilo que você quer. Ele faz aquilo que Ele sabe que você precisa. Ele atende às suas necessidades, mas de acordo com aquilo que Ele sabe que é uma verdadeira necessidade e não apenas um desejo egoísta. Então, nós precisamos parar de fazer Deus de gênio da lâmpada e realmente agradecê-lo e adorá-lo como nosso Deus e como nosso Pai, que sabe aquilo que é o melhor para nós, que sabe o passado, o presente e o futuro, e sabe as consequências de atender aquele nosso pedido egoísta. Então creia que Deus é esse Deus, um Deus que sabe aquilo que faz, e o obedeça, o adore e agradeça a Ele por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez e faz diariamente por você. O terceiro ponto que Deus trouxe ao meu coração foi renúncia. Para nós vivermos os planos de Deus para as nossas vidas, nós precisamos renunciar àquilo que o Espírito Santo está nos pedindo para renunciar. Então, pense um pouco sobre o que você tem que renunciar. O que o Espírito Santo tem te pedido para renunciar e você não tem feito. Às vezes podem ser músicas seculares, às vezes pode ser amizades,
às vezes pode ser uma determinada série que você está assistindo que te afasta de Deus. Então pense um pouco sobre tudo aquilo que tem te afastado de Deus. E se você se sente frio ou fria espiritualmente e não está sabendo discernir o que tem te afastado de Deus, ore, peça ao Espírito Santo para que ele te mostre. Espírito Santo, me mostre o que eu preciso renunciar. O que tem me afastado de ti? O que tem feito com que eu esteja fria espiritualmente? E como eu posso me reaproximar do Senhor? Como eu posso voltar ao primeiro amor? E renuncie. Lá em Gênesis 13, do 7 ao 8, diz assim: E houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. E disse Abrão a Ló: Ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. Quando eu li esses versículos, eu só consegui pensar que Deus, ele disse, quando ele quis dar a primeira instrução a Abrão, ele disse para que ele saísse da sua parentela. E o que ele fez? Ele levou Ló com ele. Ele obedeceu à direção do Senhor, mas ele levou Ló com ele. Então foi uma obediência, mas não foi uma obediência 100%. E aqui nós conseguimos perceber que Ló ele estava atrapalhando aquilo que Deus tinha para a vida de Abrão, porque ele estava sendo uma distração. Ele, sem a intenção, estava trazendo contenda para a vida de Abrão. E isso não estava impulsionando Abrão para tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Muito pelo contrário, estava atrasando aquilo que Deus tinha para ele. Então, há pessoas e coisas que ainda estão na nossa vida, mas que não deveriam estar. E que o Espírito Santo já nos disse que nós devíamos renunciar. Mas por falta de obediência, nós não renunciamos. Então, eu deixo essa reflexão para você. O que o Espírito Santo tem te pedido para renunciar? E a segunda reflexão, você tem renunciado? E em Gênesis 13 ainda, do 14 ao 15, diz assim: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para a banda do norte, do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre. Então, quando Abrão afastou Ló da vida dele, tomou a decisão de renunciar esse relacionamento com Ló, Deus revelou as novas facetas de tudo aquilo que Deus tinha para a vida dele. Outra coisa que o Espírito Santo me trouxe foi sobre o perdão. Quando nós perdoamos, as coisas começam a fluir na nossa vida, principalmente na nossa vida espiritual. Então, se existe alguém na sua vida que te magoou, ou algumas pessoas do seu passado, ou às vezes você até tem pessoas para perdoar, mas você não sabe quem você deve perdoar, peça ao Espírito Santo para que ele te mostre. E libere perdão sobre a vida dessas pessoas. Se você ainda tem contato com a pessoa, você pode conversar com ela. Você pode liberar perdão sobre a vida dela. E se são pessoas que você provavelmente não tem mais contato, você pode escrever uma carta. Uma carta, como se estivesse relatando a Deus tudo aquilo que aquela pessoa fez e dizendo, eu perdoo essa pessoa. E entregar isso nas mãos de Deus. Porque, gente, o perdão, ele é poderoso. E ele realmente tem essa capacidade de destravar a nossa vida, principalmente a nossa vida espiritual. Eu sinto que quando a gente não perdoa, a nossa vida fica travada. Deus não pode agir na vida de pessoas que não perdoam. Porque, gente, isso é bíblico. Você precisa perdoar.
Assim como Jesus te perdoou, você deve perdoar aqueles que te ofendem. Deus perdoou o imperdoável em você. Então não há desculpa para você não perdoar aqueles que te ofendem. E o último ponto que o Espírito Santo trouxe ao meu coração é a ação. Para nós vivermos os planos de Deus, nós precisamos agir. Nós não podemos ficar parados esperando que a promessa aconteça. É claro que nós temos que esperar. Só que esperar não é sinônimo de parar. Nós devemos sim esperar que os planos de Deus aconteçam em nossas vidas. Mas nesse tempo de espera, nós precisamos estar tendo atitudes e comportamentos que condizem com a promessa. Ou seja, vamos supor que Deus ele te chamou para ser pastor ou pastora. Um exemplo. O que você acha que você deve fazer nesse tempo de espera? Enquanto você espera que essa promessa aconteça. Você precisa estar se santificando, lendo a Bíblia, jejuando, orando, para que você possa ter maturidade, desenvolver maturidade para viver os planos de Deus. Então você precisa se preparar para tudo aquilo que o Senhor já garantiu que você vai viver. Então, se o Senhor já liberou a promessa sobre a sua vida, você precisa ter uma atitude que condiz com essa promessa. E lá em Gênesis 13, do 17 ao 18, diz assim: Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão armou as suas tendas e veio e habitou nos carvalhais de Mamré, que estão juntos a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Então, o que o Senhor diz a ele? Levanta-te, percorre esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. Então, o Senhor garantiu, olha, eu vou te dar essa terra, mas você precisa se levantar e percorrer esta terra no seu comprimento e na sua largura. Vamos supor que o Senhor disse para você, você vai entrar na faculdade. Pode crer que é essa faculdade que eu tenho para você. Mas o que você acha que o Senhor espera que você faça? Que você estude. Para que a promessa se cumpra, você precisa fazer a sua parte. O Senhor ele não vai fazer aquilo que ele sabe que você tem capacidade para fazer. O Senhor ele te deu capacidade intelectual para estudar. Então ele te promete que você vai entrar na faculdade, mas ele espera que a sua parte seja feita. Bem, então é isso, né? Eu espero que o Senhor tenha falado com vocês e espero de verdade que vocês prossigam em direção ao alvo e que o alvo de vocês seja Jesus Cristo, que ele seja o fundamento de vocês, que ele seja o centro da vida de vocês. É isso.